Ok? Só lembrando nos encaminhamentos que a Comissão de Administração solicitou a aprovação da decisão de recomposição, né? Então, assume, com a saída da vice-coordenadora Vilma Monteiro, a atual coordenadora Inessa Laura Salomão, juntamente com os membros da comissão presentes à reunião, deliberaram por aclamação que a vice-coordenação seja assumida por Marcelo Vilela, né? Desta forma, a Comissão de Administração encaminha a Coordenação Nacional a mudança e solicita a decisão seja homologada no fórum. Então, todos concordam com essa decisão? Quem discorda, levanta o braço. Então, aprovado por unanimidade. A coordenação da Regional Sudeste encaminhou também, informando que a reunião da Regional Sudeste, realizada no dia 25 e 26 de fevereiro, ficou decidido pela mudança na coordenação regional. O atual coordenador, Roberto de Souza, solicitou a sua saída da coordenação por motivos pessoais. Com isso, a regional deliberou no sentido da atual vice-coordenadora, Inessa Laura, assumir a coordenação e, como vice-coordenadora, Vera Lúcia Meneghini, isso, vale. Desta forma, a Regional Sudeste encaminha a Coordenação Nacional a mudança indicada. Solicito àqueles que não concordam com a decisão, deliberação da Coordenação Regional Sudeste, que levantem o braço. Não de saída, né? Então, como não tem nenhuma deliberação contrária, fica aprovada a deliberação da Regional Sudeste de substituição da coordenação. Demais encaminhamento das comissões. Então, eu solicito à Comissão de Planejamento que apresente suas deliberações e encaminhamentos. Só um pouquinho de atenção aqui para quem ficou, né? Trago aqui os encaminhamentos da Comissão de Planejamento e Avaliação. Nós nos reunimos ontem. Oi? Nós nos reunimos ontem, os pró-reitores de Planejamento e Avaliação. Diante das discussões, nós temos os seguintes encaminhamentos. A criação do grupo de trabalho com o COGRAD para tratar de indicadores e microdados de evasão, retenção e taxa de sucesso e realizar um relatório consolidado para Andifes, porque a gente tinha uma proposta de trazer um pró-reitor de ensino da UNB para falar desses indicadores, mas por uma deliberação da Andifes, isso não foi possível. Então, a nossa proposta é a criação desse grupo para discutirmos em conjunto. Também temos um GT integrado de metodologia FORPLAD para análise de custo como contraponto, né? Então, esse GT integrado é um GT integrado de custos. Então, a gente quer que siga, no caso Franklin, essa análise do custo aluno para o contraponto da nota técnica que foi citada aqui do MEC, do Banco Mundial, e realizar relatório para Andifes. Então, a gente precisa finalizar esse trabalho. É um trabalho que é um grupo integrado entre planejamento e administração. Nós também encaminhamos o fortalecimento do grupo Universidade e Sociedade, né, para atuar em conjunto com o Colégio de Comunicação na produção de materiais diversos em defesa das universidades e a produção do conhecimento, no sentido de cumprimento do PNE e da expansão até que a gente tem sido cobrado, né, no momento de, muitas das vezes, a receber a CGU, e eles cobram o que foi pactuado em situação de nossa expansão. Então, a gente precisa atuar e a gente vai fortalecer e dar foco nesse grupo, que é o de Universidade e Sociedade. A criação de um grupo com a coordenação do Unifal, né? Vocês viram que na discussão
no FORRisco, foi remetida à Comissão de Planejamento a questão da manutenção e aprimoramento do software FORPLAD. Então, lá nós encaminhamos a criação de um grupo coordenado pela Unifal, que participou mais de perto do desenvolvimento do FORPDI e do FORRiscos, com a participação de outras universidades, e com uma diretriz de ser um desenvolvimento cooperativo. Tá? Considerando também o cenário, foi encaminhado que a gente, considerando a mudança de cenário político, econômico, essas incertezas que a gente tem tido em relação ao MEC, a gente propôs, né, ter encontros de assessoramento do FORPLAD a Andifes, né, que sejam de natureza estratégica, e além da operacional, ou seja, a gente precisa discutir esse novo cenário político, e aí a gente tinha discutido lá, Tiago, a questão do MEC, mas eu acho que com aquela colocação, inclusive, da fala da Regional Sudeste, né, eu acho que a Andifes precisava estar presente no nosso fórum, né, para ela dizer como é que precisa desse nosso papel do FORPLAD, como que esse papel de assessoramento se dará, né? Além do que, né, nos próximos FORPLAD, a gente, sendo de Campina Grande, os próximos, a gente propõe palestras de abertura e mesa com pesquisadores renomados nas áreas de planejamento e administração, orçamento, com contexto crítico e de crise com atual. Acho que nós já tivemos esses momentos em outros fóruns, e a gente precisa retomar nessa linha com a mesa, tanto com uma palestra de abertura, né, como um painel, com mesas que possam discutir esse cenário, que possa nos subsidiar para as nossas atividades de planejamento, principalmente enquanto pró-reitores de planejamento. Propor que a Andifes possa estar presente em mesa para discutir estratégia de conjuntura e dizer o que esperam do FORPLAD. É aquela questão, eu acho que aí talvez supere aquelas questões que nós vimos até de indefinição de competências, né, no que requer nossas participações nas comissões. Nós somos um fórum assessor da Andifes, fora isso nós temos uma cadeira como comissão de modelos lá no FORPLAD, e, de qualquer forma, dentro desse contexto, a gente precisa deixar claro que papel, até para que a gente possa fazer um planejamento do FORPLAD sobre esse olhar da Andifes também. Então, esses são os encaminhamentos da Comissão de Planejamento e Avaliação. Raquel, só sobre esse ponto de assessoramento da Andifes, é importante lembrar que a coordenação e a vice-coordenação participamos de todas as reuniões da Andifes, inclusive tendo participação em todos os debates e sendo escutado e participando plenamente, apresentando todos os dados orçamentários e financeiros solicitados pela Andifes. Inclusive, alguns que foram retratados aqui, o que foi retratado aqui, que, na verdade, é de uma reunião fechada da diretoria executiva do MEC, que foi solicitado os dados. Com relação à comissão de orçamento, a gente também integra a comissão de orçamento, embora não tenha tido nenhuma convocação para a reunião do FORPLAD, que eu me lembre, eu acho que esse ano não teve, o ano passado, se eu não me engano, também não teve nenhuma convocação da comissão para o FORPLAD, né? A não ser a reunião que a gente teve com o próprio, no segundo semestre, eu estou falando, porque no primeiro semestre a gente teve reuniões para discutir o orçamento. Então, acredito que esse ano ainda deva ter, no primeiro semestre, alguma reunião para discutir orçamento. Com relação à comissão de administração, se a comissão de administração também tiver algum encaminhamento, pode apresentar. Bom dia. A Comissão de Administração tem alguns encaminhamentos, objetivamente aqui.
Um encaminhamento que nós queremos fazer, na verdade, é sobre o PGC e sobre o CIADES, né? Então, são 2 em 1. A situação em relação ao PGC, nós avaliamos que é bastante crítica, principalmente porque, por causa da questão de vinculação do sistema às questões de compra efetiva e de orçamento. Além da pretensão ou do anúncio já feito pelo Ministério da Economia, de que pretende também proceder às aquisições centralmente. E esse PGC servirá de referência para quantitativos e especificações que eles fariam licitações centrais. Então, nesse sentido, tirando totalmente nossa liberdade, nossa autonomia e etc. Além das questões operacionais, propriamente dita, que a gente não tem uma licitação deles que tenha sido, no fim, não tenha tido algum problema, uma repercussão para a gente. Até o que deu certo, que foi a compra direta de passagem, quando teve problema, se vira aí agora, arruma uma empresa, cada um por si, Deus por todos. Então, nossa preocupação em relação ao PGC é essa, e em relação ao CIADES, é o custo, porque vai ser um sistema que eles estão chamando de integrado, mas que, ao mesmo tempo, nós vamos ter que pagar. Quer dizer, ele vai ser obrigatório, integrado às outras plataformas da CEPRO, mas as universidades terão que pagar. Algumas universidades, a minha, Rio Grande do Sul, e outra, por exemplo, estimamos na faixa de R$600 mil um ano de funcionamento do CIADES nas nossas universidades. A UNB deve ficar no 1 milhão aí, Denise. Então, é completamente irreal, surreal, sei lá como é que a gente fala isso. Nesse sentido, a proposta da Comissão de Administração é que seja feito um ofício Andifes, comunicando, inclusive, talvez eles não estejam cientes da gravidade, principalmente do PGC, né, dessa questão de centralização de compras, monitoramento de orçamento, e do CIADES. São 2 coisas, então a gente queria que fosse comunicado para eles. Eventualmente. Então, esse documento da Regional Sul ele tem um caráter mais técnico-operacional. A gente está falando de questões políticas, realmente de monitoramento, centralização de compras e orçamento. Então, a ideia era que a gente não só encaminhasse o documento, mas pedisse, eventualmente, um espaço para o FAPLAD apresentar para os setores a situação real disso e do próprio CIADES, que é absurdo como é que a gente vai, numa situação dessa, com uma diminuição de 20%, bloqueio de orçamento, diminuição dos nossos contratos, ter que arcar com mais um custo dessa monta aí, que vai ser o CIADES para a gente. A Coordenação Nacional, por favor, a Comissão de Administração apresente essa solicitação e, bem como, se possível, os pontos para que a gente possa levar na reunião do pleno da Andifes. Ok, vamos formalizar, então. Obrigada. Em relação à aprovação, nós temos agora os pontos da Comissão de Planejamento e de Administração para aprovar, né? A gente aprovou já com relação às substituições e agora a gente tem os pontos da Comissão de Planejamento, que foram colocados pela Comissão de Planejamento para ser aprovado, e os pontos da Comissão de Administração. Alguém tem alguma discordância com relação aos encaminhamentos dados pelas 2 comissões? Então, eu coloco em votação, aprovado. Não precisa, porque não teve discordância, né? Aprovado por unanimidade os 2 encaminhamentos. Comissão de Modelos não está presente, né, em termos de coordenação, mas então não tem nenhum encaminhamento vindo da Comissão de Modelos. A gente agora chama Maurício e sua equipe para que a gente possa fazer um agradecimento ao FMG por ter nos recebido. Desculpa.
Ela não encaminhou nada, não. Ela leu a região Nordeste. Sim. Tá, ok. Então, você que vai vir pela região Sudeste? Quem é o vice da região Sudeste agora? Foi lido hoje? Vera. A Vera está aí presente? É. Então, ok. Então, retomando o encaminhamento que a Inessa fez, foi que nós avaliamos que boa parte do regimento encontra-se assim, desatualizado, não tem sido atendido ao formato que nós estamos trabalhando no fórum, e estamos propondo, conforme o próprio regimento estabelece, que seja convocada para Campina Grande a pauta, como ponto de pauta para o fórum, a revisão do regimento. O segundo encaminhamento é que seja tirado uma comissão relatora para ir receber sugestões, para que a gente não chegue lá e fique debatendo no vazio, lógico, obviamente, e que essa comissão seja composta dos 5 coordenadores regionais. Né? Então, são os 2 encaminhamentos. Então, colocado em... Você vai falar? Por uma questão assim, até de entendimento meu e talvez representando a minha regional, eu queria saber o que foi que vocês visualizaram no regimento, que tivesse um desacordo, até para que a gente pudesse dar melhor encaminhamento, porque não ficou muito claro. E podemos falar muitas coisas. Por exemplo, o regimento diz que a coordenação nacional é composta de 10 pessoas, 5 titulares e 5 suplentes. Diz que as reuniões da coordenação regional seriam com essas pessoas. Essas reuniões têm 21 pessoas. O objetivo das 5 pessoas, de uma de cada regional, era para ter um equilíbrio de forças entre as regionais. Todo o modelo. Então, esse é um exemplo. Se a gente tem um desequilíbrio, a gente não tem uma equidade, digamos assim, quando existe a necessidade de uma decisão. Outra questão comum que acontece, por exemplo, ficou definido que o fórum é composto de pró-reitores de administração, planejamento e similares, acho que é isso, cargos similares. O que é isso? E não tem uma especificação, isso já causou algumas dúvidas na última eleição. O que significa isso? Então, é similar, equivalente, de função equivalente, de nome equivalente. Terceira questão, eu já tinha, como é muito restrito, a gente abriu que o fórum fosse frequentado por diretores, assessores e etc. Mas tem a votação de 2 por universidade. Isso não é observado, por exemplo, aqui você acabou de tirar o encaminhamento e ninguém se identificou como os 2 responsáveis para fazer a votação. Então, pode ter a universidade aqui que 3, 4, 5 votaram, e etc. Então, tem muitas que... Agora, a gente quer assim ou quer assado? Isso a gente não sabe. Então, a primeira coisa seria cumprir o regimento, ou então alterá-lo para que ele atenda às especificidades que a gente atribuiu ao fórum. Exemplo. Eu vou passar para você, mas assim, com relação à votação, como a votação foi quem não concorda que levante o braço, eu não vi nenhum que não concorde que não seja pró-reitor. Então, esse exemplo não cabe. Agora, por favor... Estamos em número muito pequeno. Deixa eu ir para a posição que eu possa me enxergar. Vamos lá para frente. Pronto. E agora subir aqui no palco, né? Colegas, eu acho que a gente está numa condição tão desfavorável, tão complexa, que a gente está invertendo um pouco nossas prioridades no fórum. Tanto o fórum tem sido sempre, eu tenho participado, a Dulce sabe disso, quanto a gente tem vindo para o fórum, o tempo do fórum. O fórum tem, o Wilson não está aqui, né, mas tem uma história, portanto, tem uma tradição, né? Essas situações de disputas por espaço nunca foi objeto tão assim para se colocar numa última reunião, na primeira reunião, no último momento. Isso, via de regra, a gente discute nas suas regionais, os problemas são colocados, e a gente tem um tempo de maturidade para não criar
tanta dispersão. Nós, no fórum, talvez não tenha ninguém aqui que tenha pretensão de ocupar espaço por questões de ordem pessoal. É quase uma doação se dedicar intensamente às atividades do fórum. Me parece que há um certo excesso por uma decisão que foi tomada no final da reunião, lá em última reunião nossa, Rio Grande do Sul, de que a primeira reunião ordinária seria aqui em Minas Gerais. Eu fui um dos primeiros a levantar a questão. Olha, se a própria instituição ela se dispõe a receber, porque outras unidades estariam se posicionando contrariamente. E nós sabemos aqui, o Maurício está aqui, o quanto esse fórum foi tão bem conduzido e quanto ele foi primoroso, cuidadoso para receber a gente e quanto foi produtivo do ponto de vista das discussões que vieram para cá. São poucos os fóruns que, desde a primeira manhã até o último momento, nós discutimos coisas de grande relevância. São poucos os fóruns, porque, via de regra, você tem alguns espaços vazios, mas esse não. Na primeira manhã do fórum, uma discussão sobre avaliação de imóveis, bens imóveis, que nós discutimos em profundidade, até o último momento que a gente está aqui. Me parece meio prematuro, eu queria me posicionar aqui, eu não sou o representante da Nordeste, é o Franklin, mas que essas discussões primeiro iniciassem pelas regionais, tá? Porque o regimento, eu acho que é uma discussão muito mais profunda e que não pode ser deliberada por um contingente menor aqui. Essa é a minha posição, que essa discussão ela se encerre aqui e possa ser levada para as regionais, para que elas discutam no plano das regionais. E aí sim, para até corroborando o que a Tânia está dizendo, para que as regionais, de fato, tenham sua representatividade. E no plano político e estratégico, muito provavelmente, eu não sou aqui o defensor, mas nós não temos regional nenhuma até que pretender ser dona da coordenação. Isso é um absurdo pensar que uma regional possa ter maior peso ou menor peso em relação às demais. Eu acho que a visão estratégica que a gente está exigindo do MEC, a gente também tem que adotar internamente. Esse é o meu posicionamento. Eu gostaria que os colegas refletissem, porque mudança de regimento é quase que você mudar as regras do jogo por razões específicas, ou razões, fatos contundentes. Não é o nosso caso aqui, não me parece que seja algo razoável, nem de bom senso, gastar energias agora nessa discussão interna. Eu acho que isso deve ser colocado num outro plano, numa outra situação. É basicamente isso. Eu estou pedindo inscrição aqui. Pode falar. Eu gostaria de defender a manutenção da proposta, porque eu acho que discussão, ela nunca é ruim. Então, se tem discordância de um grupo A ou de um grupo B, eu não estou aqui disputando poder com nenhum. Todos sabem que a Universidade de Brasília mal tem se colocado aqui por conta de tantos problemas internos que ela está tendo para assumir projeções nesse cenário. Mas a gente tem verificado que tem algumas questões que seria importante a gente discutir nesse momento. No momento que se abrir a discussão, a gente pode decidir. Vamos prosseguir ou não, pauta a questão, ela está colocada aqui, pauta a questão, no momento se discute, se vai permitir ou não a continuidade da discussão. Não vejo nenhum problema em discutir, e isso, volto a dizer, é estratégico, é importante que a gente discuta se, de fato, está acontecendo alguma coisa, é preciso que a gente traga isso para cá. Eu mesma, eu tenho questionamentos, por exemplo, decisões que a gente toma aqui no final do fórum, eu não vejo consequências depois. Então, assim, mas que decisões, por qual favor, para ser mais explícita, qual foi a decisão que não foi ter consequências? Alguns textos que a gente já aprovou aqui em plenária para serem levados para a Andifes, não chegaram lá. Não chegaram a Andifes? Não chegaram. Então é uma afirmação. Eu acho que depois eu queria que a senhora especificasse melhor. Eu não quero fazer a discussão aqui. Eu estou dizendo... Está fazendo acusação, não está fazendo discussão. Ok, vou mostrar. Próximo. Eu quero... Sim, com certeza. Interrompi a fala, não. Eu só comuniquei.
Isso também, de interromper fala, de falar na frente de todos os inscritos. Muitas coisas aqui precisam ser discutidas. Gente, boa tarde a todos. Respeitando a história ela existe para ser respeitada, conhecida, mas a gente não pode ignorar que existem divergências aqui com relação à forma como as questões são tratadas. Eu acho que é honesto essa questão ser feita na base da avaliação do nosso regimento, e o regimento seria a nossa orientação. Eu não conheço nenhum lugar que você discutir regimento trouxe prejuízos ao funcionamento. Pelo contrário, ele traz as questões com clareza e nos dá mais tranquilidade para continuar exercendo o nosso papel. Não vejo problema nenhum em discutir, até me preocupo quando falo que não é para discutir. Eu acho que o que faz da universidade um local de riqueza são as discussões. E, obviamente, pelas questões que são colocadas aqui, e que foram colocados agora nessa discussão, em proposta de discussão de regimento, e não se discutir regimento, está claro que existem divergências. A gente não pode ser ingênuo e fingir que isso não existe. Existe. Por que não discutir de uma forma clara, transparente e respeitosa? Eu quero endossar o pedido também. Tiago, pedi a palavra. Eu busquei ter bastante atenção na leitura da carta, né, que foi apresentada. Eu acho que ela é válida. Ninguém está aqui dizendo que não é para discutir o regimento, em nenhum momento foi apresentado isso. Eu acho que o encaminhamento primeiro, como foi elaborada a carta, eu acho que não ficou claro na carta quais foram os motivos. Falou aqui, existem vários, né, mas os que foram apresentados aqui, para mim, foram muito rasos. Eu acho que deveria, na elaboração da carta, ir para a coordenação nacional, os motivos relacionasse na carta os motivos para a coordenação nacional e fosse, a partir da coordenação nacional, dado o encaminhamento ao pleno. Já estamos no horário em que muitas universidades já não estão mais presentes, está discutindo um ponto de pauta que é altamente relevante, que eu acho que deveria ser encaminhado primeiro pela coordenação nacional e informado, né, até para questão de encaminhamento no próximo Forplat, se decidir para a revisão do regimento para o terceiro fórum. Não, exatamente. E eu acho que tem que ser, válido, tem que discutir, o que Rosalvo falou é que agendar já para o segundo fórum, sem a exposição dos motivos, ficaria um pouco vago, né? Eu acho que é importante essa discussão. A gente pode sim pode inclusive levar para o segundo, se assim for deliberado aqui. Mas, caso não seja deliberado, pode levar para o terceiro, para o quarto fórum. Isso aí é uma questão de encaminhamentos que a plenária vai decidir. Com relação à opinião de que, antes de ser levado para uma decisão da plenária, cada regional fizesse uma discussão, assim como a Regional Sudeste teve a oportunidade de fazer, as outras regionais, eu não sei se tiveram essa mesma oportunidade ou essa mesma necessidade. Então, eu acho que o primeiro ponto seria discutir sobre uma convocação direta já para o segundo fórum ou uma convocação para que todas as regionais discutissem e apresentassem no próximo fórum essa necessidade para a votação pelo grande grupo colegial. O esclarecimento que eu quero fazer é que a carta, Frank, não é o encaminhamento do regimento. São duas coisas distintas. A carta é a carta, ponto. Lá a gente explana diversas situações, certo? Que a regional avaliou. O regimento é outra situação. Não temos que ficar dando satisfação, porque estão pedindo... Primeiro que a nossa justificativa não é nada rasa, desculpa. Eu acho que foi até desrespeitoso você falar isso. Segunda coisa é que a gente pode, sim, como regional, encaminhar isso sem necessidade de ficar passando pelas outras regionais. Inclusive, isso é regimental. Por isso que nós trouxemos aqui. Então, se não vamos fazer a avaliação do regimento, também queremos que o regimento seja respeitado em sua totalidade. Isso. Então, está posto em votação. Primeiro, vai falar? Desculpa, quem é o... Não, acho que a gente pode encaminhar alguma coisa assim. Acho que também não tem problema as outras regionais terem um tempo para discutir. Eu acho que
importante a gente encaminhar de qualquer forma. E eu acho que isso não é ninguém vai criar caso se as outras regionais quiserem discutir, claro. Então, a gente pode colocar as duas opções. Então, a primeira opção é já de imediato fazer uma convocação para que no segundo encontro, né, na nossa segunda reunião ordinária, já faça essa proposta de alteração do orçamento, como foi discutido aqui pela Regional Thiago, Sudeste, não é isso? Não, a ideia é o seguinte, Oi. a ideia é ter esse tema como um eventual ponto de pauta na segunda reunião. Pronto, ótimo. Formar uma comissão com os representantes das 5 regionais. Esses 5 coordenadores das regionais vão trabalhar remotamente, ou sei lá como aí, para discutir o orçamento, internalizar nas suas regionais e trazer o resultado para a próxima reunião. Então, Tá certo? Quer dizer, assim, não é chegar na reunião, na próxima, e colocar o tema para a gente discutir, vai ficar 10 dias discutindo, tá certo? Mas não, a ideia é formar uma comissão com os coordenadores regionais para que esses coordenadores discutam entre eles como que eles vão encaminhar em cada regional a discussão do regimento. E, no final, esses coordenadores vão fazer um consolidado do que foi discutido pelas respectivas regionais e trazer para o plenário o resultado da consolidação dessas discussões regionais. E aí sim o plenário vai discutir. pronto, então está colocada a pauta da Regional Sudeste e eu solicito àqueles que concordam com a pauta da Regional Sudeste, com a solicitação, o encaminhamento da Regional Sudeste, que levantem o braço, desde que sejam membros do Forplad, entre os dois que estão representando cada unidade, ok? Então, eu solicito quem é que está da coordenação nacional. Tem a Cleomara, podia, por favor? Pronto. Aqueles que não concordam com o encaminhamento da Regional Sudeste de fazer essa discussão para o segundo fórum, aí, como o Anilton abordou, que levantem o braço, por favor. Então, aprovado o encaminhamento da Regional Sudeste, ok? Desculpa. 6 votos, né? 6 votos. Abstenções? 2 abstenções. 3 abstenções com a minha. Tá bom? E 3 abstenções. Mais algum ponto de pauta? Mantenha essa urbanidade como regra do fórum. As diferenças pessoais e de outro tipo, que elas se esgotem, porque nós não somos adversários, né? No momento que a gente começar a discutir posicionamento por questões pessoais, a gente transfere, talvez, e ultrapassa os limites do que é o fórum. Preservar o fórum, com a sua estratégia, com a sua condução, como tem sido, eu acho que é fundamental para que tenhamos sucesso e reconhecimento dos órgãos. O MEC reconhece, por incrível que pareça... eu não vou entrar nessa discussão, colega, porque aí você entra no campo que eu... Colega, você está chegando agora, me perdoe a franqueza. Não, mas eu não estou me dirigindo a você pessoalmente, colega. Eu estou tentando sair do seu campo que você... necessita, talvez. Eu queria, na verdade, louvar, elogiar o trabalho feito pela UFMG. Esse trabalho, esse fórum, precisa ser considerado como um marco de um novo momento, de uma nova postura das universidades federais
E isso se deve ao empenho da equipe daqui. Portanto, eu queria que o coordenador, infelizmente, por essas circunstâncias, trouxesse mais esse ambiente para um agradecimento. Porque eu acho que esse não é o momento para a gente desafiar nós mesmos, tá bom? Eu agradeço muito o papel. Ok, Rosalvo. Pedir ao Maurício que venha com sua equipe, Maurício. Aqui você pode fazer a apresentação da sua equipe, tá bom? Eu queria, a gente vai chamar, é uma equipe grande. Eu agradeço as palavras do Rosalvo e eu acho que eu não sinto que isso aqui quebrou nada desses dias mágicos aí que a gente viveu, tá? Eu acho que foi uma... Eu queria agradecer, assim, quem nos apoiou. Vocês viram aí que tinham, né, os banners. Foi uma decisão da nossa reitora, que a gente vê que tem, né, um apoio de empresas e tal, em outros fóruns, e ela achou que esse momento era importante a gente estar voltado, né, um pouco para dentro. Então, nós fomos apoiados pelas nossas fundações de apoio, e aí agradecendo a FEP, que é a fundação mais vinculada à área de veterinária, né, o IPEAD, que é a fundação da Faculdade de Ciências Econômicas, a Fundação Cristiano Ottoni, que mais vinculada às engenharias, e a Fundep. Então, cada um dos coffee breaks, o nosso evento foi patrocinado por elas, e ontem vários colegas me perguntaram sobre as questões do IPEAD, da questão dos imóveis e dos preços para licitação. Todo mundo tem aí no folderzinho a informação, tá? Então, eu vou chamar... É uma equipe muito grande que trabalhou, muitas vezes não parece por trás, mas nós tivemos 29 pessoas trabalhando com a gente. Tá bom. Aí eu queria chamar aqui para a gente distribuir uma pequena lembrança para os membros da Comissão Nacional, né? E para vir aqui ao palco para nos ajudar a distribuir, né? Quem mais que está? A Coordenação Nacional, por favor. Vamos lá. Cleomara também. O pessoal, estou vendo os aqui aí atrás, tem mais. Isso. Então, eu vou chamar aqui as pessoas. Eu queria primeiro, estou vendo pela ordem ali, ó. Queria chamar a Norma aqui no palco. Vocês podiam chegar perto aqui, todo mundo. A Norma, muita gente teve contato com ela, com as inscrições, e cuidou da passagem, das diárias de todos os convidados, né? Que está aí, a Norma. A caixa não está. Ainda da mesma equipe, a Thaís, também, para vir cá. Que também trabalha na Secretaria da Proplan e que ajudou demais aí todos. Eu estou vendo quem que está mais presente, que eu estou vendo. Eu vou pedir... Agora, estou vendo que está vindo na lista o Robert, aqui representando os motoristas. Ó. Tem muitos que estão no aeroporto, o Robert vai. Representando os motoristas. Norma, eu vou te pedir ajuda aqui para você me ajudar, porque tem gente que eu não sei o nome.
Então, eu estou vendo. Queria chamar o Wilson, que está ali. O Wilson, que foi nosso garçom aqui. Que ajudou. Beleza, cara. Tá. É porque tem muita gente que está no aeroporto. Olha lá, quem está do lado da Thaís? Você me ajudar. A Patrícia da Prá, vem aqui, da Corredoria de Administração. Pouca gente, né? A Iris também. Vem cá. Ana Maria. Cadê a Ana Maria? Está ali. Esse é o pessoal da CAC que cuida aqui do auditório, o pessoal da transmissão. O pessoal que está lá na cabine, ó. Vem cá, os dois. Vem. Quem... Tá. Então eu vou, porque tem muita gente, nós estamos aqui na hora do almoço, eu vou falar o nome das pessoas que eu acho que é muito importante. Então, da Pró-Reitoria de Administração, tem a Ludmila e a Sara, que não estão aqui presentes. Da Proplan, ainda tem a Moniza, que estava aqui colhendo assinaturas de vocês e com os microfones. Que nos acompanharam na assessoria dos eventos e com microfones e com projeção, né? Virgínia, Ana Maria, o Edson, que estava aí, Iris Deis, o Tiago de Oliveira, o Cleiton Marconi, o André Mendes, Rodrigo Ramos, do pessoal lá do audiovisual que nos ajudou, o Edson. Obrigado, Edson. Está aqui. Fizeram de tudo, desde carregar piano, né? Isso. Né? Então, do núcleo audiovisual, o pessoal que fez a transmissão, né? Que teve a Luana, o Marco Túlio, o Davidson, o Denis, o Marcos, o Gabriel e o Sandro. Também eles estão lá. Parece que deu certo a transmissão, né? Tudo beleza. Então, dos motoristas, eu vou falar o nome de todos, que a gente já teve aqui. O Salvador, o Felipe. Ah, ele está aqui, não estou vendo. Vem cá. Achei que o Salvador não estava aí. Né? O Felipe. Salvador, muito obrigado, viu? O Felipe e o Henrique. Hein? Pois é, o pessoal tá em Confins e a gente vai entregar para eles. E o Carlos Henrique, que cuidou aí da parte que está aí para a gente. Então, assim, eu fiquei muito emocionado com o trabalho dessas pessoas todas, né? Que você vê que esse tanto de gente, a gente não viu eles aí, mas que para isso acontecer, estava para as coisas funcionar. E, mais uma vez, foi um prazer, uma honra recebê-los todos aqui. Nossa casa está aberta para vocês. E eu acho que, lembrando um pouco, né, da fala, desde o início da nossa reitora, e fechando com a do Rosalvo, eu acho que é um momento que nós precisamos estar juntos, né? É um momento de união, é um momento grave que nós estamos vivendo, né? Porque eu acho que, quando a gente começa a falar em números, 20%, 23%, a gente está lidando com educação, está lidando com pessoas, está lidando com assistência e está lidando com um patrimônio dessa nação, que é o sistema das universidades. Então, eu espero que a gente saia daqui mais unido e que a gente possa, mesmo com as nossas discussões, que são importantes para construir novos caminhos para a gente. Então, muito obrigado e bom retorno a todos, eu a casa.